E para fazer a implantação do Planner, do Project, do Planner Premium, do To-Do, você precisa entender essas relações. E aqui a gente volta para aquele mesmo cenário. Você vai entender qual que é a relação? Não. Você vai entender a relação desses produtos, o próprio Office, com a própria estrutura da Microsoft, com o próprio ambiente. 90% das empresas que implantam Office não tem ideia do Lists, do que ele faz, do que ele é capaz. Você tem uma ideia? A própria Microsoft, em alguns relatórios, algumas análises que ela manda, ela não coloca no Lists o Lists como uma ferramenta de gestão de processos. E ele é uma das mais importantes, gestão de tarefas e coisas do tipo. Aqui dentro do portal, por exemplo, se eu criei, por exemplo, um Lists de RH, eu crio um Lists com as tarefas, com os projetos que eu quero implementar. Esse Lists pode virar um BI, é que eu queria mostrar um BI aqui para vocês. Deixa eu pegar um real aqui, que é feito no Lists. Ele está em fase de implementação, então não tem problema não. Eu já até mostrei como é que implementa ele, vocês que não devem ter visto. Olha esse Planner aqui. Tá vendo esse BI aqui? Que vai comparando o que foi planejado, o que é real. Muito disso aqui veio direto do Lists. Eu preencho o Lists, populo o Lists através de uma automação e coloco para cá. Então é muito fácil, muito fácil automatizar. A questão é, vocês precisam ver isso aqui na realidade, o processo que realmente funciona. Então, por exemplo, não adianta ficar mostrando ferramenta bonitinha. Eu tenho que mostrar para vocês coisas do tipo que eu tenho aqui. Eu vou lá e crio um Lists de vagas. Esse Lists de vagas, ele é preenchido por um formulário que já está padronizado. Desse Lists de vaga, eu crio o quê? Um banco de candidatos. Esse banco de candidatos, se esse cara for aprovado, ele vai para o meu fluxo de onboard. No fluxo de onboard, eu vou ter várias entrevistas com ele que eu vou colocar informações aqui dentro desse onboard. Dentro de onde? Dentro de um Lists. Na hora que esse cara tiver 1 ano de empresa, ele pedir para sair, eu vou ter um campo aqui de entrevista e desligamento. Depois eu vou pegar tudo isso aqui, vou jogar no BI e vou entender. As pessoas que tiveram uma nota mais alta nas primeiras entrevistas, ficaram mais tempo, ficaram menos. O cara que tinha algum problema, alguma dificuldade, problema de relacionamento aqui nas entrevistas de onboard, saiu antes. Eu vou começar a entender, porque se caso isso acontecer, não é que eu vou mandar o cara embora, não. É que eu vou entender o que está acontecendo com ele, vou prever e vou mandar um e-mail para o time de RH para ele poder validar e tentar ajudar essa pessoa. Então, isso aqui é muito importante. E aí a gente chega no final, no último vídeo, no último ferramenta, To-Do. To-Do é a ferramenta dos fortes, é a ferramenta dos planejados, é a ferramenta dos guerreiros. Ela só pede para Obsidian, por isso que eu não uso mais ela. Então é o seguinte, o que é o To-Do? To-Do, basicamente, ele vai te mostrar todas as tarefas que estão relacionadas a você em algum dos planners. Então ele te mostra o que foi atribuído para você dentro de um planner, então tem integração automática. Isso aqui é uma estrutura que eu posso ir criando tarefas aqui de forma muito mais simples do que o próprio Lists. Aqui é simples absurdamente. Então não dá nem pra você só coloca teste aqui, ele abre. Quando você abre aqui, isso aqui você tem de campo. Você pode adicionar uma etapa 1, etapa 2, etapa 3. Você pode adicionar o seu dia para que ele apareça aqui no meu dia. Lembrar, adicionar conclusão e tudo isso aqui. Essa ferramenta é boa? É, mas ela está mais ou menos substituída aqui dentro. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Dá para lançar, mas é por automação, tá, Manuel? Só que qual que é o problema? Se você tiver 10 lists na sua empresa, você vai ter que fazer 10 automações, ou uma automação que pega os 10 lists. Se for uma coisa desse tipo, recomendo que você use o próprio Planner, tá? Então é por isso que eu falo que a primeira fase é planejar, tá? Quando você está aqui, ó, hoje em dia, se você entrar no Teams, essa ferramenta do Planner, ela está aqui, ó. Tudo que está marcado para mim, aqui estão meus planos, né? Tudo que eu tenho de tarefa agendada para mim vai estar aqui dentro. Não importa o plano. Então, se você quer que a pessoa tenha milhares de planos para executar as coisas, e você quer que ela olhe num lugar só, esse daqui seria a melhor ferramenta. Imagina o seguinte, se você tem que pensar na estrutura da empresa, tá? Imagina o cara de financeiro. Vamos colocar o cara do financeiro. O cara do financeiro, ele vai ficar recebendo demanda em quantos lists? Um lists interno do setor dele, talvez que gerencia contas a pagar. Ou talvez se ele for do contas a pagar, ele não é do financeiro. Project Online também não vai servir. Lembra o seguinte, as ferramentas tipo Project e Planner, elas são para projetos, tá? Elas não são para tarefas. Eles falam isso, mas elas não estão boas para tarefas. Quem tá bom para tarefa é lists. Tá? O resumo é esse. Imagina que você está ali no cara do financeiro. Ele tem uma lista de demandas do contas a pagar. Talvez ele tenha uma lista de demanda de entregas do setor. Que ali vai ter, por exemplo, consideração bancária, fechamento, DRE, tudo isso. E talvez uma de tarefas ou projetos aleatórios que ele tem.
ele vai ter que olhar 3 listas. Ele pode entrar em cada uma delas, ele não precisa ter um consolidador. Consolidador é besteira. Agora, se esse cara não é o cara das listas, não é o cara da ferramenta de lists, por quê? Porque ele é o cara do... Dá um exemplo. Ele é o cara de... Ele é o gestor da área temática de flora de uma empresa de meio ambiente, 30 projetos ativos. E esse cara é um gestor de projetos de uma consultoria. E ele tem 30 projetos que podem cair na mão dele. Esse cara vai ficar abrindo 30 projetos? Projeto 1, projeto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Você acha que esse cara vai abrir 30 projetos para ele ler? É impossível. Humanamente impossível. Aí sim você precisa de quê? De um consolidador, que pega tudo que ele tem marcado para ele, pega tudo que esse cara tem marcado para ele e faz o seguinte, joga tudo para dentro de um local único. Então ele consolida. Esse cara vai olhar para onde? Vai olhar para cá. Isso aqui é essa parte aqui de minhas tarefas, porque aí você vai ter uma demanda. Agora, se você estiver dentro de uma ferramenta de projetos para gerenciar as tarefas de todos os departamentos, não vai funcionar. Desculpa, não vai. Não é legal. Lists é muito mais fácil, você consegue colocar automação, liga no BI, controla se o cara fez, se ele não fez, a entrega, com uma visão muito mais simples e muito menos sofisticada do que você ter que conectar no Dataverse. Isso aqui, gente, é uma primeira parte da parte de projetos. Eu precisava que vocês entendessem esse conceito geral do To-Do, do Lists, do Planner Premium e do PWA, para que aí sim a gente vá para a prática. Antigamente, a gente via TI e processos. Processos ia rodando, mapeando, TI vinha meio atrás, tentando catar uma coisa e solucionar ali para ele. Mas eram processos que determinavam a empresa. Você tinha, por exemplo, time de qualidade e ia implantando aquelas planilhas, aqueles controles, tudo aquilo ali que a ISO exigia. Depois vinha o time de dados por trás. Eu posso automatizar isso aqui, vou contratar um sistema para isso, vou contratar um sistema de requisitos legais, vou fazer isso. Hoje em dia não existe mais isso. Se projetos for andar sem pensar no sistema, não tem o que fazer. Projetos anda, entende a necessidade, volta para sistemas, determina a ferramenta que atende. Volta, implanta junto com TI. Não dá para desassociar. E junto com isso, se você colocar por baixo um cara de automação e de inteligência de negócio, inteligência de dados, você vai voar, 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 voar. Cargos que toda empresa deveria ter. Gestor de projetos, toda empresa deveria ter. Analista de dados, toda empresa. Mas os seus clientes, Carlos, vão contratar um analista de dados e vai te demitir. Não vai nada. Vai não, que tem muita experiência aqui, tem muita coisa para a gente fazer, tem trabalho para todo mundo. Então, se o meu cliente tivesse um gestor de projetos, um analista de dados e, se possível, tivesse alguém para implementar processo lá dentro, essa tríade seria o escritório de processos quase perfeito. Mas os clientes não dão valor para isso aqui, porque isso aqui não tem valor visível. E aí, eles contratam a consultoria, a gente cresce e todo mundo fica feliz.